aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Giovana Bauman Podcast. E como não pode ser diferente, hoje a gente tem uma entrevistada, uma pessoa muito importante. Ela tem tanta... O currículo dela é tão extenso que eu vou falar assim brevemente. Ela é formada em acupuntura no Japão, morou 10 anos lá. É esteticista, formando em biomedicina, fez imagem pessoal, que é isso? Imagem Não, pessoal. eu vou ter que deixar você falar. Seja bem-vinda, Obrigada. Eu falo que o currículo é tão extenso, né, Giovana, que às vezes até eu esqueço do que eu fiz. Sabe, nesse momento que eu fui preenchendo tantas coisas, tantas características, né, a minha formação, mas eu sou formada em estética e imagem pessoal. Fiz pós em sexologia multidisciplinar, né? E hoje eu estou graduando em biomedicina, como se isso só fosse mais alguma coisa, né? Então, assim, eu prometo que irei parar em biomedicina, até porque é uma parte da sexologia que eu quero puxar para biomedicina, que eu vou fazer sexologia forense. Muito interessante também, né? Mas dentre todas essas formações, eu sou eu, Alice. Ai, muito bem-vinda, Alice. Prazer. E olha, eu confesso que na hora que eu conversei com a Alice, a gente teve esse bate-papo, nós marcamos 2 vezes, ela precisou desmarcar por causa de uma tosse crônica que ela está tendo. E eu fiquei assim em dúvida dos assuntos. Aí eu troquei uma ideia com ela, mas antes eu liguei para minha amiga Tatiana e falei assim: o que você acha que vai ficar legal? Aí ela falou comigo: Giovana, fala sobre sexo depois dos 40, porque eu tô muito interessada. Então, ó, um beijo para você, Tatiana. Esse programa vai ser dedicado a você. Com dedicatória. A dedicatória para ela. Mas então. Eu vou ter que fazer, menina, porque ela me pediu tanto, porque você sabe, né, Alice? É curiosidade demais. Curiosidade demais. Eu, assim, como eu vou chegar nos 40? Vamos deixar que todo mundo pense assim, né, Giovana? Exatamente. Mas, então vamos falar no sexo pós-40, mas antes eu gostaria que você falasse sobre sua visão, como você chegou nesse assunto que é um tabu ainda para a gente. Nós somos criadas, moldadas dentro de um eixo familiar muito, ainda mais sendo mineiras, né? Não se fala sobre sexo, não se falava sobre sexo. A introdução de sexo que nós tínhamos na escola era apenas aquela aula de ciências ali, onde a professora relatava alguma coisa ou outra, mas dentro de casa ninguém nunca teve essa conversa com a mãe, até porque a mãe também não teve com a mãe dela. Então, é uma questão cultural mesmo, de educação. Eu falo que falar sobre sexo hoje em dia, a melhor forma é de uma naturalidade tão grande, porque o sexo está implantado dentro da nossa vida em todos os momentos. Você acorda, você precisa fazer uma boa higiene, você precisa ter uma qualidade emocional, até sexualmente falando, para os seus relacionamentos. O sexo, como energia vital, nos nutre. Sim. É uma energia que nutre, assim como a espiritual, física e fisiológica. Eu falo que o sexo ele está dentro da medicina chinesa, ele é uma das coisas que nos fomentam a vida, né? Então ele fomenta a vida o tempo todo, o sexo faz. Eu falo que com as mulheres, que eu sempre converso a respeito do sagrado feminino, o sexo é aquele, através do útero, onde você faz nascer, crescer, você pode fazer morrer e se perder ou se reconectar novamente através do sexo, através do bem mais precioso da nossa vida, que é o prazer. Então, o prazer não é somente sexual. O prazer, ele pode ser de forma admiratória. Você pode admirar sexualmente alguém e não desejá-la. Você admira. Tem até uma coisa interessante, depois durante a nossa conversa eu vou te falar alguns assuntos que são assim, que eu sei que está na cabecinha de todo mundo. Pessoas teriam curiosidade de me fazer essa pergunta, e eu vou dizer alguns nomezinhos que é muito, e tem embasamento científico em cima disso, sabe? Sobre, eu estou pensando em outra pessoa e estou fazendo sexo. Existe essa condição também. Então, foi estudado, então depois eu vou dar uma brechazinha sobre esse assunto. Porque igual, mesmo nos dias de hoje, o que a gente percebe é que existe ainda muito pouco falado. A gente fala em sexo, você já associa
Não necessariamente a pornografia, né? O uso incorreto, né? De imagens, o uso de pessoas. Sim, né? Sim. Então, nós não temos essa criação. Você vê que já melhorou? Já melhorou demais. Agora, no meu tempo, eu fiquei sabendo de... Minha mãe, meus pais não conversavam comigo sobre essas questões. Eu lembro que eu fui casar quando eu tinha 17 anos e eu não sabia, eu sabia o básico. Eu sabia, claro que eu não era boba, mas porque eu aprendi na escola com as amigas, né? Que todo mundo, as revistas que a gente lia, né? Não tinha internet. Não tinha internet. Então era tudo muito mais difícil. E hoje, mesmo com essa gama, né? Nós temos uma informação tão grande através da mídia, da internet em si, mesmo assim, coisas ainda são tolhidas. Sim. Não se deve falar, não se pode falar. Eu estou falando de gerações não tão velhas mais. Estou falando de pessoas como nós, com 40 anos. Mentira, viu, gente? Mas deixa eu achar que eu estou com uns 40. Então, isso tem que parar, porque você vai ter filhos. E os filhos não podem levar para frente experiências mal-sucedidas que você teve. É verdade. Né? Acho que já deu. Nós conheço pessoas que já me falaram que nunca tiveram um orgasmo. Mulheres que nunca tiveram orgasmo. Do que você possa imaginar. Pois é, muito e aí eu fico pensando assim... E é triste. Gente, triste demais, como assim? Porque é uma endorfina, vai ser descarregada aonde? Eu falo que na época da pandemia, por exemplo, pessoas estavam trocando sexo pela academia. Pelos exercícios, muita gente malhando, muita gente exercitando e pouco sexo fazendo, porque você estava dentro de casa. Se você não tem um parceiro fixo, aí já ficava difícil. Já ficava mais difícil, mas você já com parceiro fixo, você já estava tão sobrecarregado de estar dentro de casa com o menino, bicho, papagaio, mais a esposa, mais marido, que você falou assim, não, eu vou malhar, não quero transar, eu quero malhar. Você troca a endorfina, você troca o prazer, né? Então, essa citocina, ela foi dada do exercício físico e não do sexo. Perdemos a qualidade do sexo? Perdemos na pandemia. Sim. Pessoas se desencontraram no sexo. Porque uma coisa era você ter a pessoa somente 2 vezes por semana, 3 vezes, mas todos os dias... tem uma questão que eu vejo que acontece, e assim, eu observo o meu próprio organismo, né? Eu não tenho mais o pique que eu tinha com 20, com 30, com 40, agora eu tô, né, já tô quase chegando nos 50, então eu fico pensando assim, gente do céu, tem dia que o que eu quero mesmo é um abraço. Somente. É um carinho. Deitar e dormir. Deitar e dormir, né? Dorme ali e tal. Então, assim, não existe mais aquele fogo, aquele tensão iminente, aquela coisa. Porque as questões, elas estão sendo... trocadas, eu não falo trocadas, existe muita coisa em torno antes do sexo. Você trabalhou o dia todo. Você está cansada. Problemas de fora do seu lar existem. Você leva isso tudo para dentro de casa. Você tem seus filhos, ou você não tem filho, você tem um cachorro, você tem um pet, você tem boleto para pagar, você tem tanta coisa. E aí eu tenho que parar tudo e fazer sexo. E sem contar que a mulher, por si própria, já tem uma sobrecarga maior. Muito maior. Né? Porque mesmo que ela não tenha um trabalho fora de casa, a mulher, ela geralmente tem um filho, obrigação. É uma obrigação com a casa. Então, assim, tem essa questão. Eu acho que chegando nessa idade dos 40, depois dos 40, a gente percebe que a mulher dá um desgaste até maior do que o homem de 40. Eu já vi muitos homens de 40 com meninas de 25, com namoradas de 25. Parece que, assim, eu não sei, você que vai dizer. Parece que a mulher, ela perde essa idade cronológica. Sim. Né? Então, a de 40... Você lembra que tinha um ditado assim, Giovana, vou te trocar por 2 de 20? Lembro. Parece que foi, né? Tá todo mundo trocando as de 40 por 2 de 20. No meu caso, tem que trocar por 2 de 25, eu vou fazer 50. Então, mas tem que dar conta, tem que trocar por 2 que façam o mesmo que eu faço. Aí é diferente. Porque você vai trocar... Você só vai estar trocando o problema. O problema existe, porque essa menina, ela está muito ativa sexualmente. E você não sabe o que irá acontecer após o seu reloginho virar. A andropausa, ela é muito silenciosa, assim como a menopausa. O homem só percebe
quando ele não faz uso de... a gente está fazendo tanta suplementação, tanta questão hormonal, reposição hormonal, o homem perdeu o time. Assim como a mulher também. Então, essa questão hoje da reposição hormonal desenfreada, em você repor a sua testosterona, o seu estrogênio, a sua progesterona, isso aí está causando uma confusão nessa idade cronológica. Se você para de fazer o ciclo ou de fazer o uso disso, você tem uma ladeira abaixo absurda. Porque o seu organismo não vai produzir mais. Sim. Porque ele deixou de produzir porque você foi dando para ele medicações que falaram assim, não precisa produzir não, eu vou colocando aqui dentro, vamos receber o que está vindo. E aí você fica em stand-by. Só que o stand-by é eterno. Não vai vir. Esse homem, daqui uns 5 anos, ele vai descobrir uma ejaculação precoce que ele não tinha. E ele falou assim, meu Deus, e agora? A novinha, nossa, a menina nova tá bombando, ela tá querendo. E aí você não tem mais controle. O que acontece? O que chega para mim no consultório, a forma mais depressiva é em relação à minha atuação sexual não é a mesma. Eu tenho ejaculação precoce, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele não se preparou para isso. Né? Então, é muito sério. A mulher pode até ter dado o start dela se cuidar sexualmente, mas o homem tem que abrir o olho disso também. Então, o homem agora, ele tem que ter uma melhor qualidade de sexo. Eu falo que, eu tive um relato de um paciente, 1h40 de sexo. Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu tô cansada só de te ouvir. 1h40? Você é louco. 1h40. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu te aconselho a fazer uma parada em 3 tempos e você ter 3 orgasmos do que um orgasmo, só 1h40. Que preguiça. Eu ia ver sua esposa e falar assim, acabou, não, eu tô cansada. Sem contar que deve ter ficado maratona. Sem pele, né? Louca. Então, isso não é mais, Giovana, isso não é mais troféu de ninguém. Nós queremos qualidade, não quantidade exatamente. De sexo. O sexo, ele pode demorar 20 minutos, 50 minutos, maravilhoso, sabe? Você vai e vem, você retorna, você conquista o sexo. Agora, chegar ali e fazer acontecer. Não, e a performance? Tem gente que acha que vai ser performático, quer fazer 1001 coisas, e a mulher tá com fibromialgia, a mulher tá com problema no joelho, a mulher tá com problema de quadril. Não pode. Nós temos que respeitar a nossa idade cronológica. A gente fala sexo após os 40, mas sexo após qualquer problema de mobilidade que você tenha, já é complicado. Então, você tem que respeitar até o corpo. Então, se você tem parceiro fixo, você está envelhecendo junto com ele. Então, todos os dias você vê a dificuldade que é. Então, vamos mudando de posição. Vamos inventando alguma coisa, né? Agora, você insistir nisso, não é mais. Vocês estão ali fazendo só um ato. Um ato sexual, uma relação sexual sem nada envolvido. Um cumprimento de dever. Que seria isso, né? Basicamente. Sabe? Mas agora um assunto interessante esse da questão da reposição hormonal, que é nítido. Agora né? é febre. É febre, são os chips da beleza, são as eu queria viver, você queria viver sem a sua celulite? Sem a gente ter estômago, olha, porque a menopausa ela te dá estômago alto, você fica embaturrada, empazinada o tempo todo, você tem retenção de líquido. Nossa, você tá entendendo? De manhã Haja você drenagem. Tá 3 quilos mais magra depois do tá. almoço você já tá enorme. Sabe? Então, assim, nem eu com a minha automassagem não tô dando conta. Não, para perder 1 quilo é uma dificuldade. Muito sabe? difícil. Então, você coloca aquilo, você fica 6 meses, pô, eu tô ótima. Passou aquilo dali, você vai ter outra maratona e pior. Você não consegue mais identificar você no seu espelho. Porque você só funciona a partir do momento que você tá, sabe, colocando algo dentro de você. E envelhecer naturalmente, eu não critico mulher. Eu tenho amigas que fazem reposição, acho lindas, tão gostosas, tão maravilhosas, eu acho lindas. Mas eu respeito muito quem nunca fez nada. E que está ali todos os dias lutando para conseguir sobreviver naturalmente. Né? E tem também algumas medicações naturais que ajudam. Tem coisas alternativas. Hoje em dia, uma boa qualidade de sono, você procurar se alimentar bem, praticar exercício físico, vai te devolvendo um pouco dessa autoestima. Você vai conquistando. Né? Então, isso é importante. O homem também teria que fazer isso. Eu acho que, no meu entendimento, né, eu não sou especialista, mas assim, pela convivência de muitos anos casada, eu percebo que os homens, eles são
e que tem amigas também na mesma situação, que os homens eles são mais relapsos que as mulheres, né? É tanto isso que você pode perceber as barrigas de chope, né? Já, então, assim, meu marido mesmo fala. As pochetes. Já fala comigo e fala assim, você já é minha. Ele fica... melhorar o quê aqui? Assim, nossa, então tá, então eu vou te largar pro seu bem. Pra você poder se cuidar. Melhorar um pouquinho. Pra você poder se cuidar um pouco, mas é uma questão também o homem, ele sempre é o homem. Ele não vai achar que ele nunca vai ser o visual. Sim. E você esquece que a sua esposa, ela precisa de estímulo e incentivo para que ela também tenha desejo. E eu acho que isso daqui faz a diferença. Então, um bom corte de cabelo, uma barba bem feita, isso faz uma diferença danada para a hora da conquista. Você fala assim, você sai cabeludo, barbudo, um ogro, você volta um príncipe. Assim, nossa! Exatamente, bate até um ciúminho. Poxa, né? é gostoso para a relação. E para o sexo, isso ajuda demais. Nós somos muito visuais, né? A gente tem muito visual. Tanto o homem quanto a mulher, né? O cara também, quando chega em casa e vê lá a mulher toda bonitona é uma coisa, mas você vê ela toda relaxada tem tesão nisso, né? A calcinha bege, né? A calcinha bege é o ícone, né, de tudo, né? Então, assim, isso eu acho que sobre isso as pessoas têm conversado em casa, tem até sido um momento, assim, de brincadeira em grupos de amigos e tal, mas levar isso para sua vida não é tão fácil. Você pode brincar no meio de amigos, mas eu faço isso, né? Então, eu tenho que levar o que eu falo e fazer aquilo que, olha, eu escutei na mesa, eu acho que eu vou fazer isso diferente. Porque é na hora da resenha que as dicas são jogadas. Sim. Aí aquela brincadeirinha ali vai se jogando alguma coisa que realmente está fazendo. Olha, eu tenho que prestar atenção nisso, né? Mas assim, nós estávamos falando, e quando a pessoa é sozinha, tem gente que tem vergonha absurda de falar sobre sexo. Que para sentar na maca, ela vem por causa de uma dor crônica aguda. Gente, sou especialista em dor crônica também, através da acupuntura, viu? Entre tantas coisas. E ali no meio da consulta, ela fala assim, posso te perguntar alguma coisa? Eu tô assim, agora pronto. Pode perguntar alguma coisa. Aí vem a respeito. Mas será que se eu fizer isso, é possível? Por exemplo, eu tenho uma paciente com carcinoma muito agressivo, ela tá lutando dia a dia, ela sempre teve sucesso, vem reincidente, ela volta e ela batalha e tudo. Ela me deu uma dica super importante na última consulta sobre lubrificação vaginal. A lubrificação vaginal pode ser feita com qualquer tipo de gel? Não, existe um gel à base de água, é o único que ela pode usar. Ela não pode usar nada que não seja assim. Aí interfere ela na químio, na radioterapia, sabe? Na mucosa vaginal. Gente, eu nem sabia, eu não sabia E são produtos baratos, estão na prateleira das farmácias e as mulheres estão aí. Às vezes você perde a condição sexual por causa de uma doença, sabe, Giovana? Então, assim, quando você tem o seu corpo mutilado, você tem parte dele foi desconfigurado todo, você se sente pior e aí você perde, porque você está voltada toda a sua atenção só para a sua doença e esquece que ali tem um corpo funcional ainda, ele pode funcionar. Se seu marido não tem problema nenhum com o que ele está vendo, ele te ama demais, ele quer ter relação sexual com você, mas olha, por estar fazendo a quimio, estar fazendo a radioterapia, eu fui castrada sexualmente. Eu tive que tomar medicações que vão fazer com que eu não lubrifique mais, que eu não tenha desejo, que eu não tenha libido. São células, eu não posso alimentar células. Então, ela precisa do gel, ela precisa ser reconquistada, né? Então, essa conversa de consultório abriu os meus olhos, abriu os olhos delas, e eu falo assim, nem sempre sou eu que ensino, eu aprendo muito. Sim, porque são experiências diversas ali, são pacientes, cada um com uma história. Né? Cada pessoa que senta aqui é uma história diferente. Você conhece todos nós e nós conhecemos tão pouco de você, né? Então, assim, mas esse é um momento onde a gente extrai tanta coisa. Sim. Né? A gente percebe tantas semelhanças, né? Isso, exatamente. Você se coloca no lugar da outra pessoa. E nós, seres humanos, eu percebi isso muito, principalmente depois da pandemia, que nós estamos mais solidários.
a gente ficou tanto tempo sem poder abraçar, sem poder beijar as pessoas, que hoje a gente dá um abraço mais forte. Um abraço mais forte, né? Parece sentido assim, nossa, que alívio ter você aqui, que bom te conhecer, que prazer te conhecer. Porque antes você chegava, você já ficava assim, morrendo de medo de morrer, né? E medo do óbvio, né? Que todo mundo a gente sabe, vai um dia. Mas a gente fica querendo ficar mais um pouquinho. Não sabemos o porquê, mas queremos, né? Sim, e ficamos nessa luta aí. Mas quando você acha, Alice, como especialista, que alguma dessas técnicas que você trabalha auxilia o desejo ou a libido, a libido em quem já está perdendo a libido? Então, eu falo que eu tenho o Viagra mais natural do mundo. Eu tenho um amigo, Dr. Paulo Scarpelli. Dr. Paulo é um cardiologista e ele sempre falava assim, nosso consultório era um do lado do outro. E ele falava assim, Armanelli Scarpelli, eu tenho um sobrenome Armanelli de papai também. E aí ele falou assim, Armanelli, estou te mandando um. Então ele sempre me mandava alguém da terceira idade. Porque ele não vai dar Viagra. Não vou dar azulzinho para ninguém. Não pode, tem pressão alta isso. E aí eu falava assim, então manda para mim. Porque através das agulhas, através da acupuntura, você consegue aumentar o hormônio, você consegue aumentar o desejo. Então, eu falo que é o meu ponto do Viagra. Quando eu aplico o ponto do Viagra, e a pessoa fala assim, nossa, vai doer, filho, vai doer, não. Você vai sustentar essa dor porque você precisa. Mas é tão pouquinho, a agulha é tão fininha, não sente dor, não. O próprio Dr. Paulo fez a sessão comigo e falou assim, não dói nada, não dói. Mas o que acontece? O paciente sai da maca com uma microagulha e essa microagulha fica durante 7 dias. Essa aí é aquelas pequenininhas que a gente costuma colocar na orelha. Porém, é uma microagulha mesmo, ela é bem fininha. E aí, o que ela faz? O trabalho do que o Viagra faria num único momento. Eu vou aumentar a dose e aumentar o estímulo hormonal dele. Certo? Então, isso é muito cognitivo. E isso é o retorno? É quase que assim, é bem imediato, sabe? É? Porque mexe com o sistema nervoso central e vegetativo. Então, a pessoa, ela tem um estímulo associado à parte cerebral dela, onde ela manda um comando, tipo assim, nossa, estou vivo, né? E aí, tem pacientes, por exemplo, que falam assim, Alice, eu vou ficar assim, com ereção o dia todo. Eu falei assim, se você estiver reclamando, tira a agulha, não tem problema nenhum, eu fiz o que você me pediu. Não vou tirar, não. Então, sustenta aí, mantenha concentração, respira, porque eu estou te devolvendo novamente, estamos te devolvendo através dessa sensação da acupuntura, a vontade, o desejo. E sem contar com que tem menos agressividade, né? Porque quantos casos que a gente já viu de pessoas que morrem por uso, causa né? de grande número de cefaleias, de migrâneos, de dor de cabeça, enxaqueca, porque é uma pressão muito grande, né? É muito sangue, envolvendo muito sangue, né? E para a mulher também? A mulher também, nós temos o ponto da libido. Ela fica perto do quadrante do útero, né? Onde ela também vai sentir desejo. E é o mesmo ponto também que eu trato a menopausa. Eu olhando no meu espelho mais tarde, assim, meu Deus, ó, quadrante do útero, deixa eu pegar uma agulha de costura ali. Para colocar. Para colocar. Não existe um milagre. Tem pessoas que, por exemplo, podem fazer uma acupuntura e não sentir nada. Eu acho que as pessoas... Eu dou muita liberdade. Se você me procurou, é porque você quer uma ajuda. Eu não vou simplesmente falar assim, você vai ter que fazer. É você que tem que querer. Sim. Eu sou só a pessoa que estudou para resolver o seu problema. Né? Então, assim, se você veio até a especialista, é porque você quer mudança. Mas a mudança maior de tudo, independente das agulhas, assim, é a conversa com a pessoa. Eu acho que poder falar sobre algo que está tão escondido, é tão íntimo, é tão libertador, que a pessoa já sai assim, nossa, eu tô tão aliviada. Eu falo, nossa, que coisa boa. Ali eu fiz o meu papel, sabe? Às vezes eu não mexi em agulha nenhuma ainda. Eu falei assim, agora podemos agulhar? Ele tá assim, mas não já acabou, não? Isso não era só isso aqui, não? Porque o que uma sexóloga faz? Todo mundo tem muita
dúvida, qual é o meu trabalho? Sim. O que eu faço? Entendeu? Então, assim, você relata o seu problema, nós temos uma pequena conversa. Dentre todas as formações que eu tive, há uma aplicação de uma hipnose clínica na fala. Então, são comandos que, durante a consulta, eu vou te dando gatilhos, e eu vou montando ali todo um protocolo que eu preciso saber do que você precisa. E foram anos trabalhando essa técnica, sabe? De poder fazer uma leitura corporal, até mesmo se você está nervoso, se você está inquieto, o que te tocou. Então, assim, é muito estudo, sabe, Giovana? E eu faço muito bem feito, porque eu não quero passar nada despercebido e nada que possa trazer à pessoa um trauma que ela largou lá atrás. Sim. Né? Então, nós temos que corrigir traumas. A maioria dos traumas em relação à minha performance sexual está ligada ao meu passado, a experiências que eu tive. E você acha que esse trauma ele aconteceu na primeira vez? Foi no início ou não tem? Quando eu faço palestras, né, nas escolas, ou mesmo, né, como convidada, eu falo que sempre a nossa primeira experiência sexual é uma porcaria, cara. É horrível, eu falo que é horrível, né? eu falo que eu não tenho, sabe? Eu não tenho vontade nenhuma de voltar, apesar de que eu tô casada com ele até hoje. Nós fomos melhorando, sabe? Como? Eu falo que nós fomos melhorando ao longo dos anos. Mas que a nossa primeira experiência foi assim, foi só isso aqui, rapaz. Nossa, eu acho que é porque a gente fica na expectativa que o sexo é aquilo, né? Ai, não, eu vou transar a primeira vez, então fica naquela expectativa, chega lá... Não, o problema do sexo não é prestar atenção no que é o sexo, é sobre a virgindade. Eu estou perdendo algo que é tão absurdo, né? Que é uma coisa que não podia. E também para nós mulheres, a perda da virgindade, a primeira vez, ela traz um incômodo, né? Muitas vezes ela traz sangramento, muito grande, desenvolve o vaginismo, que quando né, você contrai a vagina de forma que não é prazeroso e aquilo ali é doloroso demais. Então, isso você traz para a vida. Você traz aquele desconforto que você acha que aquela primeira penetração, nossa, vai ser dolorido, mas depois vai embora, depois funciona, depois, né? Então, não. Então, eu tenho que conversar tudo sobre isso e a gente vai reaprender a fazer o sexo. Então, ali troca-se, troca-se. Olha, você pode fazer dessa forma. Existe o gel, existe isso, existe um brinquedinho que você possa fazer uns exercícios que hoje em dia o pomparismo, as pessoas não falam sobre o pomparismo. O pomparismo não falam, deveria, porque o pomparismo, a melhor coisa é a saúde pélvica. É você desenvolver com que a sua musculatura pélvica esteja pronta para a sua terceira idade mesmo. Você não vai perder xixi, você vai ter mais qualidade de vida, né? Você vai ter um sexo gostoso, que ainda vai estar apertado. Vai estar gostoso para isso. Então, assim, o pomparismo não é só para isso. Gente, eu tô aqui pensando tanto de coisa que eu vou ter que fazer. Vamos ter que lançar uns produtos aqui da Alice. Alice, Alice Pomparismo. São as bolinhas. São as bolinhas do pomparismo. Então, assim, ele é uma coisa gostosa para quem já teve essa experiência, né, do vaginismo. O vaginismo, por exemplo, você perdeu a sua virgindade muito novinha, muito adolescente. E não foi da forma mais cuidadosa. Não, geralmente não foi com carinho. Foi aquela forma abrupta, né? Escondida, com medo. Ter lubrificação. Não existe sexo sem lubrificação. Se você está fazendo sexo sem lubrificação, esperando a sua parceira não ter, isso é um estupro. Isso é um sexo sem consentimento. E o sexo tem que ser prazeroso, né? Então, essa mulher hoje de 40 anos, que não sabe como vai ser a vida dela depois, porque piorou mais ainda, a menopausa ressecou ela mais ainda na vagina, ela tem que deixar aquela adolescente que sofreu a vida toda e começar a perceber que existem produtos hoje no mercado que auxiliam ela a ter o prazer. E não é errado usar. Era uma vergonha falar que você ia entrar na farmácia comprar um anticoncepcional. Só de comprar um anticoncepcional era camisinha, então. Não, camisinha, lubrificante. Né? Não, então, quando você passa no caixa... Não, eu vou ter que contar um caso aqui rápido, porque assim, eu sou muito transparente. E eu acho que se esse vendedor, esse balconista da drogaria assistir, vai saber que foi ele. Foi ele. Eu e meu marido entramos nós tomamos altos chopes lá na praça de alimentação do BH Shopping. E aí, olha só, eu contando. Vambora! E aí, menina, tomamos um chopp, ficamos animadinhos. E falando assim, ai...
vamos lá para casa, né? Vamos. E eu tinha feito uma cirurgia há pouco tempo, não estava podendo Ter deixar nada. relações, né? É, Nada. não, tinha que ser com preservativo. Lá em casa não tem preservativo. Aí chegamos e eu muito assim, mesmo tendo tomado o chopinho, tá mais relaxada, ele também, ele muito direto, chegou lá no balcão e falou assim: quero a camisinha extra grande, alto. E aí eu sofri tanto nessa hora de vergonha. Vergonha? A vergonha demais. Por que tá falando isso, porque né? primeiro que não precisava ser extra grande. Segundo, só a camisinha e pronto. Ele mesmo olhava lá o tamanho, né? E aí o cara foi e veio com uma embalagenzinha com 3 e ele é muito assim, ele gosta de... Adoro, eu faço ideia, ele deve ter aberto tudo ali no... Não, ele falou assim, não, me dá uns 4 pacotes. E o cara foi, olhou assim, tipo assim, você vai dar conta disso tudo, nesse... Não é? Gente. Nós saímos com a cestinha cheia de camisinha, e ele tá assim, Giovanni, você quer chocolate? Você quer disso? Você quer daquilo? E eu assim, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu tô passando por isso, né? Não, e na hora que a gente saiu da farmácia, eu falei assim, nossa, o rapaz deve ter ficado assim, horrorizado com a sua atuação. Aí que eu olho assim pra trás, o cara, o balconista foi até lá fora pra ver. Pra falar o quê? Ou pra que lado vocês estavam indo? Tipo assim, nossa, esses dois aí vão aprontar demais. Mas eu acho que deve ter pensado assim, nossa, né, um tiozão daquele, com a mulher não tão nova assim. Falar assim, o que eles vão aprontar? Será que eles vão doar, né? Já vou engajar no Japão. Bom, todo mundo sabe o que é falar sobre tamanho, né, de pênis japonês, o que for. E aí tinha uma febre, Giovanni, de comprar a tal da camisinha. Tinha camisinha de todas as cores, preta, vermelha, brilhava no escuro, isso, aquilo, aqui. E o Lucas falou assim, você não vai inventar moda. Eu entrei na farmácia, fui na loja de conveniência, falei assim, eu quero a de Jedi, eu quero a que pisca, que faz aquilo. Eu não vou usar isso. E ele ficava o tempo todo, não vou usar, você não compra que eu não vou usar. E o cara perguntando, mas o que ela tá falando? E nós em português falando. E ele tá assim, eu não vou usar, você não vai comprar porque eu não vou usar. Quero essa daqui preta, eu quero essa futa cor, eu quero... Nossa, eu nunca passei tanto... Eu fiz ele passar tanta vergonha e nós não transamos. Porque eu passei vergonha demais, ficou com raiva e não transou. Mas você chegou a comprar? Comprei, mas não usamos, porque ele ficou com raiva de eu ter feito aquilo lá naquele momento. Você tá entendendo? Então, assim, mas eu era tão imatura. Não era sexóloga ainda, tá, gente? Só era uma moça, né, querendo descobrir algumas coisas, sabe? Mas até esse tipo de brincadeira, de constrangimento, muito engraçado da gente contar aqui, é algo que, às vezes, na hora do sexo, a pessoa lembra, sabia? Sim. Ela lembra e para o que ela tá fazendo, tipo assim, lá vem a piada agora. Ai, meu Deus, já vai começar tudo de novo, né? Então, essa qualidade, se você levar a questão na brincadeira, relevar certas coisas, deixa falar o que falar, você reverte a história ali, você entra na brincadeira, fica até gostoso. Porque senão você vai lembrar que você ficava assim com raiva de certos comentários, mas você está dentro da sua casa de 4 paredes, você pode fazer o que você quiser. Sim. Vocês têm liberdade para fazer o que quiser. O corpo de um e de outro não é segredo para ninguém, a não ser que ela fez um procedimento, tá diferente, ou vai mostrar. Ou agora os homens estão assim, eu depilo ou não depilo? Eu tiro ou não tiro? Então, de repente, eu falei assim, eu apareci no quarto, ela falou assim, que é isso? Não, mas a sexóloga falou, não, mas o que? Ela falou, eu tô assim, não é assim que você vai falar, você tem que ir aos poucos fazendo a mudança. Sim, chegar e falar, eu tô pensando, o que você acha? Na verdade, você já tá decidido, mas você tem que compartilhar, né? Você tem que perguntar para ela, vamos fazer assim? Então, ou então, vamos passar a máquina, vamos, né? Eu acho que higiene é uma coisa que tem que ter, tanto do homem quanto da mulher. Nós fomos evoluindo nessa questão de marquinhas, marquinhas de fita, nós somos de lingeries bonitas, né? Então, isso tudo ajuda o sexo depois dos 40. É a novidade. E seja criativo e possa ser engraçado. Você pode levar esse divertimento para o sexo, porque nós não estamos mais naquela fase de ficar mostrando que pode ou que dá conta de fazer, não. Nós estamos na fase de fazer graça mesmo. E partir dentro da graça, ter um momento gostoso. Você quer coisa melhor de você colocar? Você falou dos brinquedinhos, a gente colocar uma cesta e falar assim, o que nós vamos usar hoje?
Pois é, nossa, se eu fizer isso aí que não rola mesmo. Vai Porque brincar assim, o tempo todo. camisinha rola. Não, mas eu acho assim, eu não conheço pessoalmente, mas vamos supor que ele vai achar e falar assim, pra que serve isso? Isso aqui serve pra quê? Ele vai falar, nessa cesta só tem coisa que você gosta. Não tem nada que me atrai aqui, né? Eu teria que arrumar algumas outras coisas que eu não aí tenho. você compra alguma coisa que seja específico para um homem, né? Não é só pra gente que a gente vai pensar só no nosso prazer, né, Giovani? Sim. A gente tem que saber que tem o prazer do outro também. Nós, seres humanos, temos a tendência de sermos mais egoístas, né? Principalmente na hora do querer, né? Então, mesmo. Na hora que você já tá lá, saciada, se assim, ai, nossa, 1h40, vamos supor, né? 1h40, tá, se não for, então é só amanhã agora, porque eu vou dormir. 1h40, esse de 1h40, você chegar para mim e falar que ele picou 1h40 em 3 momentos, ele vai ganhar um Oscar. Mas 1h40 não conversa comigo, gente, não. E outra coisa, deve ter passado alguma coisa para retardar a... não. E olha que não é nada do que ele use, nem nada. Ele se condicionou mentalmente a ter esse perfil. Gente, a mulher no dia seguinte, ela anda de cadeira de roda. Literalmente, porque ela não consegue mais nem ficar em pé. Agora eu te pergunto, tá, nós estamos brincando e tudo, mas é uma mulher que precisa de ajuda, porque ela não sabe lidar com esta pessoa. A sorte é que foi o marido de alguém me perguntar. Nossa. Porque se fosse a mulher, eu ia ter um problema muito grande. Como é que nós iríamos fazer para que ela lidasse com essa situação? E sendo ela tão submissa, nós estávamos conversando, depois você vai entrar nesse assunto da submissão, né? Nós permitimos sermos submissas até nesse momento, né? Então, isso dificulta um pouco o sexo após a nossa maturidade. Nem sempre a submissão vai ser até os 40, daqui você pode deixar de ser submissa. Sim. Eu notei em mim que depois dos 35, mais ou menos, eu comecei a ficar mais autônoma. Eu comecei a querer resolver as minhas questões por mim mesma. Até comunicava por uma questão de respeito, mas eu quero fazer um procedimento, eu quero ir num médico para olhar tal questão e eu vou fazer. Comunicado, né? Eu vou fazer, mas eu comecei a ter autonomia. Eu nunca fui submissa em toda a minha vida, né? Mas eu sou filha de uma mãe, a minha mãe, ela foi submissa a vida inteira e sofreu demais. Meu pai é vivo até hoje, eu amo de coração, mas assim, foi uma relação muito doentia, muito né? narcisista, Muito. Então, assim... Mamãe com certeza vai querer marcar rapidinho. Mamãe assista nosso episódio, que ela vai se identificar como outras mães também. Sim. A minha própria mãe também, eu acho que todas elas tiveram esse momento da história delas, onde elas não tinham o direito de falar sobre o que elas gostavam ou não gostavam. Ela era uma coisa mais ou menos obrigada. Obrigada a fazer. Né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, que minha mãe começou a fazer terapia, e aí, de repente, menina, deu uma virada de chave na mulher, e ela foi pedir o divórcio. E foi aí que ela começou a viver. Mamãe também, ela tá na terceira rodada dela agora também. Quando a gente vai conversar, fala assim, nossa, nem parece ser a minha mãe da infância. Parece que teve uma mudança de pessoas ali. E são fatos que a gente tem em casa, que a gente vive em casa, as pessoas que convivem com a gente, ou às vezes a gente mesmo, que tem tantas coisas e tem esse tabu de falar. Né? Porque eu acho que deve ser muito difícil, Alice, uma pessoa chegar e falar assim, vou marcar uma sexóloga. Nossa! Como que acontece isso? Nossa, olha, agora, igual nós estávamos falando, essa acessibilidade que a gente tem da mídia, as pessoas hoje, elas entram no Instagram, elas perguntam anonimamente, né? Ou vem por indicação, uma amiga me indicou, mas ficou mais fácil, porque enquanto ela não está me vendo, qualquer um fala. Qualquer um pega aqui e fala. O negócio é isso aqui, ó. Estar de frente é mais complicado, né? Então, até sugeri, quando eu faço as consultas online, eu falo, olha, não tem câmera nem nada, nós vamos conversar por telefone. Vou marcar a hora, a gente conversa, e se ver a necessidade de você se sentir confortável, você vem até o consultório e a gente realmente faz o tratamento. E isso facilitou um pouco.
Mas as perguntas sempre vêm muito escondido algo atrás da pergunta. Ah, você trata ejaculação precoce? Tá, eu trato ejaculação precoce, mas o que está acontecendo atrás dessa ejaculação precoce? Como é que está essa relação? É com um namoro? É um relacionamento? É com uma esposa? O que tem aí atrás? Não é somente tratar a sua ejaculação, é saber o passado. Ninguém chega para tratar comigo, eu não trato a causa, e sim o início. Eu quero saber. Não é o hoje, a dor. Eu quero saber o que causou isso. Então, nós vamos fazer todo um estudo, trazer tudo lá de trás, até chegarmos aqui. Né? Então, sempre vai ter... Existem dois lados. Quando a história envolve o casal, são os dois lados da história. Eu só estou tendo um lado de um. Se ele conversar ou se ela conversar e ele quiser vir, não é uma terapia de casal, vão vir em tempos diferentes, em momentos diferentes, mas cada um vai relatar alguma coisa, né? Eu tenho um casal muito legal e eles falam assim que para 2024 eles renovaram os votos e uma das coisas é tratar com a Alice. Eu achei isso muito fofo, legal. Sabe? Muito legal. E eles virão em momentos diferentes. Não virão em momentos juntos, mesmo ficaram mais confortáveis. E é tão tranquilo, porque o assunto de um eu já sei que é o assunto do outro. Só a perspectiva e a visão é diferente. Sim. E eu tenho que respeitar muito isso. Mas como que uma pessoa, vamos supor, a pessoa que está nos assistindo agora, e aí ela fala assim, nossa, eu gostei, mas como é que nasce esse desejo? Como é que eu sei que eu preciso procurar a sexóloga, a Alice, para falar sobre isso? Sexo. Quando eu quero entender o que está acontecendo comigo. Fisiologicamente, sim. Você tem outros profissionais, você tem a medicina clínica que você tem que procurar o seu urologista. Eu falo que todos têm que procurar o encaminhamento, tem que ter uma visão clínica, médica, dentro da sua especialidade. Então, a urologia tem que fazer os seus exames, exame de sangue, a mulher tem que fazer seu preventivo, tudo tem que saber o que está ali dentro do contexto. O meu tratamento é sobre a condição, o momento em que eu me vejo dentro do sexo e não o meu aparelho sexual. O aparelho sexual é dado ao ginecologista, ao urologista, as pessoas que, proctologistas, são pessoas que tratam esse meio. Eu quero saber da sua essência, a sua consciência, né? E a sua mentalidade em relação a isso. Então, a saúde mental no sexo é o meu momento. Psicopatias são descobertas. Você pode ser um psicopata no sexo, de certa forma, como aparecem as pessoas que são muito sexuados, que são os ninfomaníacos, pessoas que vivem de sexo 24 horas, pessoas que são viciadas em pornografia. Isso dá uma qualidade horrível do sexo. Você tem uma ejaculação precoce? Ah, eu quero tratar uma ejaculação precoce. Tá, mas você tem algum vício? Não. Você bebe e fuma? Não. É beber e fumar? Não. É vício em pornografia mesmo. Você assiste pornografia? Muito. Então, tudo bem, meu amigo. Você, então, perdeu o time aí da sua ejaculação, no sentido em estar assistindo algo do que sentindo algo. É porque você está ali passivamente sendo estimulado. E não se estimulando naturalmente, né? Então, esse tempo, masturbação, é uma coisa muito interessante, Giovana. Você devolve a sexualidade a partir do momento que você começa a se tocar de novo e prestar atenção que o seu corpo ele tem espaços específicos onde ele te dá prazer. Nem sempre o prazer é onde você toca na sua vagina ou no seu pênis. Você toca o seu corpo todo. Você tem que ter essa sensibilidade. Há pouco tempo agora eu lancei a ideia sobre o Tantra. E eu falo que o Tantra ele tem que ter uma percepção de onde eu sinto prazer. Né? Então, é uma outra terapia voltada justamente para essa minha descoberta. O Tantra, eu sou muito curiosa em aprender. Nunca fiz, mas o que dá um pouco de medo são profissionais não qualificados para exercer esse tipo, né? Que acaba virando uma casquinha, né? E acaba virando um viés à prostituição, exatamente. Né? À procura. Porque o Tantra, ele, obviamente, se você termina uma sessão Tantra, você tem um orgasmo, né? Agora, você não tem uma relação sexual. Você vai ter orgasmo, mas sem relação sexual. Sabe? É uma condição muito inerente ao seu próprio corpo. São estímulos dados ao seu próprio corpo, onde você vai ter sensações que vão fazer com que você tenha orgasmo. Aprender isso para fazer em casa é uma ótima.
Você pode aprender a terapia tântrica para aplicar no seu marido ou ele aplicar em você essa terapia. É uma coisa tão gostosa, é uma coisa que retarda ali a ejaculação. Você vai ter mais prazer em estimular a pessoa do que vê-la tendo orgasmo. Isso é muito bacana, sabe? Faz parte daquelas brincadeiras, não necessariamente da cestinha que a gente quer colocar ali, sabe? Que a gente quer enfiar a cestinha no meio do sexo, né? Do casal. Mas seria basicamente nisso. Então, quanto a você procurar um profissional específico, isso é muito simples. Você sabe onde procura. Você não quer um programa para ter uma relação tântrica. Sim. Você quer ter uma terapia com uma psicóloga, uma pessoa, né? Igual eu tenho a Adriana, uma amiga minha, ela é formada em neurociência. E ela está fazendo, através da psicoterapia, essa imersão no Tântrica. A ideia para agora, para esse ano, é a gente lançar um curso para mulheres mesmo que queiram se aprofundar. Primeira inscrita, sua primeira inscrita. Para a gente aprofundar um pouquinho e entender o que essa nova ideia possa trazer de benefício para o nosso relacionamento e para o nosso prazer pessoal mesmo. E uma nova ideia, mas que já é praticada há milhares de anos. Nossa, né? Muitos anos. Eu falo que você, como você viveu no Japão durante muitos anos, pode falar melhor, vai falar com mais propriedade. Você acha que o povo oriental é mais evoluído sexualmente do que o ocidental? Ele é evoluído pela questão... o Japão em si é muita submissão, sabe, Giovana? Eu falo que a mulher ela é submissa ao sexo. As geishas foram submissas, elas eram escravas sexuais, não no sentido de ter relação sexual, transar ali o tempo todo, mas elas serviam ao homem, e isso é um prazer. Você ter alguém te servindo é um prazer. Tanto é que a gente abre, isso é pauta para um outro programa, que as pessoas quiserem saber a respeito, sobre o BDMS, sobre o sadomasoquismo, sobre aquelas pessoas que têm aquela necessidade de ter a outra aos seus pés, de fazer aos outros, né, como súditos e tal. Então, a mulher, a geisha em si, ela praticava pequenas coisas, como servir um chá. Como arrumar um kimono, como esticar, todo aquilo ali é um processo de servidão, né? Então, a oriental, no caso da indiana, que tanto tem o Kama Sutra como também do Tântrica, eles estão muito evoluídos. A consciência corporal deles em relação ao prazer é muito grande. Eu não sei se isso, eu nunca me aprofundei a respeito disso, se tem alguma coisa sensorial, basicamente, assim, da evolução deles, né? Da cultura religiosa deles, ou o que for. Tanto é que hoje em dia os casamentos são todos arranjados, né? A gente vê aqueles casos de casamentos com crianças, com isso, com aquilo, que ainda, infelizmente, isso acontece no mundo. Mas eu não sei que essa evolução espiritual deles parece que é um pouco mais aberta, mas não tão falada. Sim. Parece que eles sabem. É como se, assim, eu falo assim, as minhas meninas são japonesas. Fala assim, nossa, elas já sabem fazer. Eu tô assim, vem tudo com chip. Já nasceram tudo chipado. Lá no Japão já vem tudo pronto, assim, né? Como chinês, vem tudo coreano, vem tudo pronto. Eu acho que o indiano, ele é passado meio que às escondidas dentro de uma casta familiar, né? Porque eles são todos castas, né? Então, existe esse tipo de informação. E diz que o prazer do sexo indiano é muito bom. Né? Então, é o Oriente. Então, nós estamos lá no Oriente. O Ocidente é fomentado pelo o sexo mais ativo, sem propósito. Sim. Sim, até só porque por fomos colonizados, né? O Ocidente praticamente, a gente fala do mundo novo, né? Foi praticamente um mundo novo em relação aos outros países. Então, muitas das caravelas que chegaram, não só aqui no Brasil, mas em todos os países da América, já chegaram já pegando, né? Passando o rodo, passando literalmente. Nos escravos, nos índios, né? Era um sexo muito fácil, né? Em trocas. Escambos e escambos. Né? Então, tem essa questão. Mas é super interessante. Você acredita que eu fiz umas perguntas aqui? Nós nem seguimos o nosso roteiro. Mas olha, nós temos um tempinho ainda que eu gostaria de fazer, que quais os mitos comuns em torno do sexo pós-40? Mito.
você só vai ter orgasmo uma vez, né? Que você tem que trocar aí, vamos supor, se eu como muito, tem alguns alimentos que você não deve comer para não ter, ou você tem que ingerir para ter, né? Então, eu acho que os mitos foram criados por pessoas que não tiveram coragem de assumir um erro qualquer. São mitos. Exato. Então vamos criar. Eu criei um mito aqui. Então não tive coragem para assumir que não deu certo comigo. Eu vou criar um mito que não dá certo, ok? Não façam isso. Não pode. Por exemplo, ninguém vai transar na lua cheia. Não pode. É um mito. Né? E a lua cheia, a lua mais apaixonante do mundo, é aquela que você tem que transar horrores mesmo, porque ela dura bastante, ela tem uma força muito forte. Com os nossos estímulos mexe. Assim, se nós trouxermos aqui nosso amigo Flávio Cristo, ele vai falar que a lua, quando ele está fazendo o giro dela, ela é uma lua potencialmente sexual. Exatamente. Né? Inclusive, ele está fazendo meu mapa astral. Um beijo, Flávio. Flávio, beijo também, fã de Flávio. Nossa, nós duas, né? Foi uma coisa tão legal, né? Legal, são muitas coincidências, né? Foi sim. E eu acho assim que são pessoas, tanto você quanto ele, quanto outras pessoas que passaram aqui pelo canal, que são pessoas com bagagem para fazer assim programas semanais, porque tem muito assunto, né? E eu sei que dentro de um assunto que a gente falou antes, que você levanta essa bandeira, que é sobre a questão da violência sexual. Abuso e violência sexual. Então, o que uma sexóloga faz? A minha instrução, a minha formação hoje, ela tende a puxar por essa parte da sexologia no trato da reconstrução dessa mulher que foi abusada sexualmente. Devolver a esta mulher a vontade de ser amada de novo por uma outra pessoa, ou não ter ninguém e viver sozinha com aquilo que ela acredita que é a paz. Hoje em dia a solitude tá deixando as pessoas tão confortáveis estarmos solitudes com o nosso próprio corpo, mas nos dando prazer, né? Então, assim, a sexologia, para mim, dentro da parte da violência e abuso sexual, é uma coisa das quais as minhas próximas especializações em sexologia forense vai ajudar essas mulheres que foram vítimas, né, a elucidar os casos aí perante a justiça, até mesmo a polícia, ajudar nessas questões mesmo, mínimas detalhes, onde que eu tenho que identificar uma possível psicopatia envolvida, ou que a pessoa plantou provas a respeito que não são, né, condizentes ali com o caso. Então, é um desafio muito grande, Giovana, sabe? Eu vou passar do sexo, do orgasmo, para o sexo, né, com dor e sofrimento, que a maioria é o que envolve. Então, assim, eu só sei que eu amo sexo. Não seria diferente, por isso que eu fiz a sexologia. E por entender tanto e ter a facilidade para falar com as pessoas, é que me colocou nessa condição de especialista. Né? Sim, todas as pessoas experientes e que estudam muito sobre um determinado assunto e ficam boas nele, é porque primeiro que ama. Nossa, né? Porque não sai a gente tem aquele ditado, você não sai um dia se não for para, você não sai para trabalhar, você sai porque você gosta. Exatamente, né? Porque se você sai para trabalhar somente para pagar boleto, você vai ser um ser infeliz a vida e você não está fazendo o que você gosta, né? Então, sempre escolha o que você a gente sente, gosta. Né? Então, o que mais me realiza é que cada vez que eu abro a porta do consultório e que eu fecho após que uma pessoa saia, eu falei assim, pronto, uma semente foi plantada, uma ideia foi plantada, eu com certeza aquela pessoa entrou de uma forma e saiu bem melhor do que ela, né, do que ela esperava sair, né? A mudança houve ali dentro, porque você precisa se ouvir. Eu deixo ela falar bastante, porque ela está se ouvindo. É um exercício muito grande da hipnose. Você se fala. E quanto mais ela fala, mais ela se ouve. E você disse que atende online também, né? Também então, ou seja, o mundo ele é acessível, né? Ele é bem acessível. E como é que como que as pessoas que estão vendo esse canal
vão chegar até você. Até a mim, né? Então, através das redes sociais, então, através do Instagram, eu tenho o Instagram, @AliceTerapeuta. Vai deixar escritozinho depois, que meu nome é bem complicado, tá, gente? Depois Giovana, numa outra oportunidade, conta a história do meu nome, que foi o que chamou a atenção e nos aproximou mais ainda, mas é Alice Terapeuta. E os telefones também, vou deixar aqui para vocês, e aí vocês podem me mandar mensagem. Terei o maior prazer em conversar com vocês sobre sexo. E hoje a sua clínica aqui em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, fica onde? Eu estou na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 1890, sala 707. É ao lado do Verde Mar e da Decathlon. Um lugar super tranquilo, você pode parar seu carro, você pode tomar um café depois no Verde Mar. Um lugar muito gostoso, consultório maravilhoso. Você está convidado. Já peguei o endereço justamente, já vou marcar. Uma vista maravilhosa. Não tem nada daquele ambiente assim totalmente ríspido, rústico. É um ambiente onde você está ali realmente para se entregar e contar um pouquinho daquilo que te aflige para que eu possa poder te ajudar. Nossa, muito bom. Gente, o papo aqui, a gente ela para você ver, tá quase. A gente está conversando, o tempo passou e fluiu e daria para a gente gravar mais muitas horas aqui, nossa, né? Muito assunto, mas eu prefiro que ela me convide mais vezes, né, para a gente poder parcelar aí um pouquinho esses assuntos. Vamos, e eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail da nossa assessora, e vocês comentem, curtam, compartilhem e se inscrevam para fortalecer o nosso canal. Sigam a Alice também, vai ter todos os detalhes dos meios de contato, o Instagram dela. Então vai ser muito bom vocês comentarem, sugestão para o próximo programa, para a próxima entrevista com ela, né? Por favor. Quero voltar mais vezes. Alice, eu não sei como te agradecer. Agradeço demais por esse momento, viu? A gente fica até emocionada e arrepiada, porque é uma troca muito grande. Quando mulheres se encontram com o mesmo propósito de levar às pessoas informação, muito além daquele que é um simples... Eu poderia falar sexo, não. É o que envolve isso tudo, né? E é muito grande. É verdade. Né? Obrigada, eu que tenho que te agradecer demais. Foi uma troca muito... E eu vou, com certeza, já vou virar sua paciente. Por favor. Depois nós vamos fazer o curso tântrico, Vamos fazer o curso tântrico, me aguarde, menina. E pomparismo, assim, você vende? Não, pomparismo eu vou passar a vender também. Eu acho que vou até montar uma linha dessa. Na linha tântrica eu vou ter. Não, a linha tântrica eu quero ter realmente, que eu acho que faz a diferença. E são produtos especificamente pensados para isso. Exatamente. E você vai na clínica, né? E já tem sai dali não precisa passar vergonha com os balconistas. Não vai atrás de ninguém, não, para depois ser, né? Depois ser a seguir e falar assim, nossa, onde é que esses dois vão com esse tanto? Essa história foi ótima. Foi, menina. Foi. O marido vai me matar. Olha, gente, muito obrigada por terem assistido o nosso canal. Agradeço mais uma vez vocês. Você, Alice, obrigada. Pessoa especial. Beijo, fiquem com Deus.